Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em Mateus capítulo 26, versículo 47. Jesus é preso. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espada e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Versículo 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o. Então Judas, antes de ir trair Jesus, ele falou para os principais sacerdotes e para os anciões do povo que aquele que ele beijar é esse o traidor, e prender Jesus. Ao versículo 49. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Ali, Judas foi até Jesus e saudou como: salve, mestre, e o beijou. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Ali, Jesus falou para Judas. Jesus, porém, lhe disse: amigo, chamou Judas de amigo, para que viesse? Nisto, aproximando-se eles, que é o soldado, prenderam Jesus. Ao versículo 51. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem cortou a orelha ali do sumo sacerdote foi Simão Pedro. Fala em João, capítulo 18. Ao versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Então Jesus ali pediu para Simão Pedro guardar a espada. Porque quando você, ele fala ali que quando Pedro lança a mão da espada, e com a espada também se ferirá. Então, o versículo 53. Acaso pensa que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus ali falou para os principais sacerdotes, os anciãos, os soldados que estavam ali, que se pediria a meu Pai, que me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos, Deus enviaria. Mas Jesus não pediu, ele não quis se salvar. Por quê? Porque para se cumprir as escrituras. Ao versículo 54. Como, pois, se cumprirão as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus falando ali para aquele povo que estava ali. Ao versículo 55. Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espada e porretes para prender-me como um salteador? Jesus ali, ele falou para as multidão que estava ali: saíste com espada e porretes para prender-me como um salteador, como um ladrão? Ao versículo, ainda continua o versículo 55. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste? Porque só agora vem me prender? Porque não me prendeu ali quando eu estava pregando ali no templo, Jesus falando ali para a multidão que estava ali. Ao versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Vou repetir para você o versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram dali. Tá bom, amados? Hoje foi sobre Jesus é preso. Que Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima e Deus abençoe.